Em Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas que Jesus se refere, se trata de necessidades básicas do ser humano para viver, como roupas, alimentos, o trabalho. E a orientação de Jesus é: não deixe que todas as necessidades se tornem inquietação, ansiedade no seu coração, mas antes busque primeiro o reino de Deus, busca o seu relacionamento com Deus, porque essas coisas vão ser consequências dessa busca. E aí Jesus, nesse contexto, ele dá até o exemplo das plantas, como elas são bonitas, né? E as plantas, elas estão vivas hoje, no outro dia, naquele contexto, era jogada no fogo. Ou a gente pode usar o contexto de que hoje uma planta é linda, uma flor é linda e amanhã ela tá murcha, né? Então, se Deus tem a preocupação de fazer algo tão belo assim, que ele faz analogia como a roupa dessa planta, quanto mais ele não nos daria a nossa necessidade, né? A mesma coisa os pássaros, né? A gente vê que os pássaros, eles não trabalham, mas eles sobrevivem. Como que eles sobrevivem? A providência de Deus. Assim também é conosco. Então, se a gente se empenha em primeiro buscar o reino, a justiça de Deus, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra em nossas vidas, o restante acaba sendo uma consequência. Mas eu gostaria de pegar esse vídeo e trazer uma outra passagem que também trata o quanto é importante nós priorizarmos o relacionamento com Deus, o propósito de Deus na nossa vida, que as demais necessidades e o que a gente planta, nós vamos ver o fruto disso através da gente priorizar a Deus. E essa passagem que a gente vai ler hoje está em Ageu. Então, o livro de Ageu, do profeta Ageu, ele é um livro muito rápido de se ler, são 2 capítulos apenas, e ele também vai estar tratando disso. O profeta Ageu, ele é levantado por Deus para falar com Zorobabel, que era o líder de Judá naquela época, e também a Josué, que era o sumo sacerdote naquele momento. E aí a gente não pode confundir com Josué, que substituiu Moisés há muito tempo atrás. Esse é um outro Josué, era um sumo sacerdote. E não só a eles, mas também ao povo que estavam com eles ali na cidade de Jerusalém. Essa mensagem, ela dizia respeito a retomar a reconstrução do templo de Deus. E aí, para vocês entenderem, a gente vai dar uma pausa e vai fazer uma recapitulação do que aconteceu na história até chegar nesse momento que Deus levanta Ageu. Bem, depois da morte de Salomão, o reino que antes era unificado das 12 tribos, ele passa a ser dividido. E 10 tribos, elas acabam seguindo a Jeroboão, formando a nação de Israel, que é a nação do norte. 2 tribos, elas ficam com Roboão, filho de Salomão, e se cria ali o reino, portanto, de Judá. Então, antes o reino que era único, passa a ser dividido em reino de Israel, que é o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul, sob o comando Israel de Jeroboão e Judá de Roboão. Bem, tanto a nação do norte como a nação do sul acaba se perdendo em seus caminhos e tendo adoração a outros deuses, não cumprindo ali a lei do Senhor. Então Deus permite que tanto Israel como Judá fossem dominados por outros reinos, reinos pagãos, reinos de gentios. Quando a gente fala gentios, eram aquelas pessoas que não eram de Israel, não serviam ao Deus único, eram pagãos, eram de outras nações. E Deus permitiu que outras nações, portanto, dominassem tanto Israel como Judá, tivesse a queda de cada um deles, porque eles se desviaram do caminho do Senhor. Então isso abriu brecha aí para que o mal adentrasse e chegasse até eles. O primeiro reino a cair foi o reino de Israel, nas mãos dos assírios.
né? Então os assírios dominam a região, há uma dispersão, portanto, desse povo por entre as outras nações, há uma mistura ali, portanto, a perda ali realmente da identidade das 10 tribos de Israel, porque elas são misturadas em outras regiões aí do domínio assírio, e outras pessoas também vêm, né, para ali para a região de Israel. Então tem toda uma mistura aí que vai formar ali um novo povo. Então Israel cai realmente nas mãos dos assírios, e Judá fica um pouco mais tempo ali de pé, mas logo depois também cai na mão de Nabucodonosor, cai na mão da Babilônia. E aí a gente tem a história de Daniel, que é levado, né, os 3 amigos também que são levados ali para Babilônia, que aí a gente tem Misael, Azarias e Ananias, que ficam conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, a gente tem todo esse desenrolar ali da história de Daniel dentro da Babilônia, mas a Babilônia ela cai, né, através do reino dos Medo-Persas, e passa a reinar Ciro ali na região, ter o domínio mundial. E Ciro, ele permite, depois de um certo tempo, que os judeus voltassem então para Jerusalém, para a reconstrução do templo de Deus. E é nesse retorno, nesse primeiro retorno, que vem, portanto, Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Então é nesse contexto que a gente chega aqui no livro de Ageu, porque Zorobabel e o sumo sacerdote Josué e homens, né, judeus que voltaram para essa finalidade, eles começam então a reconstrução do templo. Esse templo ele foi destruído nessa posse de Nabucodonosor da Babilônia, né? Então ele destrói ali o templo. E eles vêm, portanto, com a permissão de Ciro, que era o novo dominador ali mundial, eles vêm com esse propósito de reconstruir o templo de Deus. E eles começam então essa empreitada, esse propósito. Mas eles sofrem algumas dificuldades ali na região. Começa a ter uma oposição de povos vizinhos contra essa obra. Até chegar também no momento em que essas pessoas acusam Jerusalém para os reis da Pérsia de rebeldia. Então vem uma ordem para se paralisar ali aquela obra durante um tempo. E o que aconteceu depois, né? O povo ele se acomodou. Então Zorobabel, né, Josué, o povo, os homens que foram destinados ali àquela função, aquele propósito, que voltaram para Jerusalém com esse propósito, eles se acomodaram e as obras ficaram paralisadas, né? O decreto do rei Ciro ainda estava em vigor, ainda que teve essa oposição, ainda, né, que teve essa paralisação, não foi esse o motivo pelo qual eles não deram seguimento, eles se acomodaram, né, e foram deixando, e o tempo foi passando, e eles começaram a focar nas suas próprias necessidades. Então eles começaram a focar na reconstrução das suas casas, né, ali na parte econômica, no plantio, na colheita. Então eles esqueceram o propósito inicial que Deus tinha destinado para eles e começam a se priorizar as coisas materiais, as coisas da sua vivência, né? A Jerusalém estava em ruínas, né? Quando eles voltam, então tudo estava ali em reconstrução e o templo, portanto, ele começa, o propósito do templo ele fica esquecido. É aí então o propósito de Deus levantar o profeta Ageu para falar com Zorobabel, para falar com Josué, para falar com o povo.
E agora, tendo dado toda essa introdução, nós vamos ler exatamente o que está no versículo. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 1, portanto, diz: No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Então, aqui, para a gente fazer essa introdução, Deus, aqui o livro está falando que Deus levanta o profeta Ageu para falar a Zorobabel, para falar a Josué e ao povo de Judá, em que o pensamento deles não é hora ainda de construir o templo do Senhor. Aí Deus questiona: nossa, mas é tempo de reconstruir a casa de vocês? É tempo de vocês viverem aí em bons acabamentos, numa casa boa? Então, Deus faz essa provocação ao povo, essa reflexão que enquanto eles acham e se acomodaram que não era tempo de reconstruir o templo, eles estavam muito focados em reconstruir suas próprias casas, né? Então Deus faz essa provocação nessa fala. Versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então, Deus mostra para o povo que eles estavam tão focados na construção das suas casas e estavam tão com a expectativa, né, de ter uma boa colheita, né, de ter um bom fruto, de ter prosperidade, e eles acabaram se frustrando, porque a colheita não foi como esperado, né, a vinha não deu aquilo que eles esperavam. E por que não deu? E por que o seu salário era como se fosse colocado numa bolsa furada? Ou seja, tudo ia, né? Tudo se soprava, se perdia facilmente, né? Não se tinha prosperidade, porque Deus não permitiu a prosperidade do povo, porque o povo se esqueceu do que era mais importante, que era a construção do templo do Senhor. E quando a gente fala do templo do Senhor, nós estamos falando de relacionamento de Deus com o seu povo, porque era isso que era sinônimo o templo. Quando a gente resgata o propósito de se construir o tabernáculo lá no deserto, posteriormente o templo que Salomão construiu, o objetivo é para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Então, o templo, ele era sinônimo de relacionamento com Deus. Era o lugar onde se sacrificava. Era um lugar onde você confessava os seus pecados, onde tinha aliança, onde tinha a presença de Deus através da arca da aliança. Então, a construção do templo de Deus era sinônimo disso, de relacionamento, né, com Deus, de adoração, de colocar Deus no centro da vida do povo. Então a gente está falando de buscar realmente o reino. A gente não está falando apenas de uma obra ali, mas a gente está falando de algo que significava retomar o relacionamento com Deus, né, o vínculo ali com Deus.
O sumo sacerdote era um representante do povo perante Deus, que cumpria ali todos os rituais, para quê? Para aproximar, para fazer esse elo, né, com Deus. Por isso que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, porque tudo se cumpre nele. Mas então, quando a gente fala dessa construção, é essa a importância. Nós estamos falando de algo que era relacionamento com Deus. O povo tinha esquecido de o quanto era importante o templo para o relacionamento, né? A busca em primeiro lugar de Deus, e focou em outras coisas, né? Então, quando a gente se afasta do reino, quando a gente se afasta do relacionamento com Deus, a gente fica vulnerável a tudo que é ruim neste mundo, né? A gente fica sem a proteção de Deus. E aí a gente entende que Deus é a fonte da provisão. O justo, aquele que quer servir a Deus, aquele que é o servo do Senhor, ele vive totalmente na dependência de Deus, né? Não existe a possibilidade de se alcançar algo se não for pela intervenção de Deus. O servo do Senhor, ele não vive pelo natural, mas ele vive pela provisão que Deus desce na vida dele. Então, é isso que esse texto está nos ensinando, que não é por nós, não é da nossa maneira, mas a fonte de prosperidade, a fonte de provisão na nossa vida está vinculada com Deus. Então, nós temos que nos aplicar a buscar primeiro a Deus, o propósito dele, esse relacionamento com ele, que as demais coisas vêm naturalmente, que é a colheita, que é a prosperidade, que é o nosso salário render, né? Que é as coisas se multiplicar, as coisas acontecerem. E Jesus relembra isso tempos depois, trazendo o mesmo princípio, o princípio que não mudou, porque sempre foi o princípio que Deus trouxe durante toda a Bíblia, que ele é a fonte de provisão. E quando o povo estava bem, o povo prosperava, o povo tinha boas colheitas, nações vizinhas não se apoderavam deles. E quando o povo se desvirtuava, Deus permitia então que o mal chegasse à nação. Então hoje nós não somos diferentes. Nós também temos que ter a consciência que buscar primeiro o reino, esse relacionamento é prioridade em nossa vida. Hoje nós não temos mais o templo físico, né? Quando a gente fala de igreja, né, que a gente frequenta, nós somos uma organização, nós somos uma instituição feita por Deus, instituída por Deus, mas somos a igreja, ela é feita de pessoas e cada um de nós é o templo de Deus hoje. Então o apóstolo Paulo nos ensina: não sabeis que vós é o santuário de Deus? Então hoje não é mais aquele templo de Salomão, não é o segundo templo construído. Hoje o templo do Espírito Santo somos nós. Então, quando a gente fala de priorizar a reconstrução do templo, nós estamos falando de nos construir como servos do Senhor, como filhos de Deus. E isso envolve, então, a gente aprender de Cristo, que é o caminho, né, para chegar ao Pai. É a gente buscar os atributos de Jesus. É a gente buscar entender o que é o reino de Deus, o que Jesus espera de nós. Veja que Zorobabel, Josué, o povo judeu tinha uma missão. Essa missão dada por Deus e eles deixam de lado. Qual que é a missão que Deus te entregou no reino agora? Que é o reino dos céus, que é a propagação do reino dos céus, que é a propagação do evangelho de Jesus como Senhor e Salvador, porque ele voltará. Porque ele vai ressuscitar uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então, qual que é o propósito? Como que Deus pretende te usar? O que ele te chamou para fazer? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como Deus também atuou na vida dos judeus
nesse período em que Deus confronta eles, está vendo a colheita de vocês? É fruto do caminho de vocês, do afastamento de vocês, porque vocês perderam o propósito. Então, que a gente venha a meditar que esse propósito ele não se cumpriu e ele não ficou ali no Velho Testamento, mas Jesus reforça esse princípio e a gente precisa de alguma maneira virar essa chave dentro da nossa mente e controlar a ansiedade que nós temos em buscar as coisas terrenas, as nossas conquistas, trabalho e priorizar o reino. Então nós vamos continuar trabalhando porque o trabalho provém também da vontade de Deus para nós, que a gente trabalhe, a Bíblia fala da gente não ser preguiçoso, então tudo isso é lícito, a gente ter a ambição de crescer, de ganhar, de conquistar, tudo isso é lícito. A única coisa que não pode é isso se sobressair a Deus, à vontade, ao propósito, ao chamado que Ele tem para você. Então, priorize o reino e busque realmente as coisas que você precisa, mas em ordem de prioridade, priorize o reino, priorize a construção de você como servo do Senhor, como filho, o fruto do Espírito. Busque ali a presença do Espírito Santo, ouça a voz dele, seja obediente, seja também um servo à disposição da obra, veja a missão que ele tem para você, e aí o restante das coisas que você almeja, seja financeira ou seja outras, por exemplo, conjugal, né, para quem quer casar, quem quer conquistar alguma coisa, o restante Deus conhece a sua necessidade, a sua vontade e Ele proverá, porque Ele é um Deus criador que tudo pode e Ele está de braços abertos para entregar o melhor para nós, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós muitas vezes retenhamos a bênção por causa das nossas atitudes e o nosso afastamento dele.